a seca piorou em pelo menos 19 estados brasileiros nos meses de outubro e novembro. Isso de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA. A falta de chuva deixou reservatórios em situação crítica, como aqui em São Paulo, onde as represas operam em média com 20% da capacidade. Assunto para a nossa repórter Júlia Vilela, que está de volta ao nosso jornal. Então, Júlia, começamos um ano novo com um velho problema, a falta de água. Pois é, Gaia, boa tarde para você, a todos que acompanham a nossa programação. Um velho problema mesmo e que pode se estender ao longo de janeiro, viu? Isso porque, de acordo com a Defesa Civil, nesse mês de janeiro, os níveis de chuva aqui em São Paulo, falando especificamente, falo aqui da Defesa Civil, vão estar abaixo da média também. Então, para se ter ideia, os 7 mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão operando com 26,42% da capacidade, isso há pelo menos 10 dias. Isso é muito pouco, né? Para se ter ideia também, o Sistema Cantareira, o Alto do Tietê, que são 2 dos principais mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, estão operando abaixo dos 20% da capacidade. É realmente muito preocupante. Eu estava esses dias na represa de Guarapiranga, que estava operando com 46% e por lá já estava muito abaixo do que costumava estar. Eu estava posicionada num lugar onde estava totalmente seco e normalmente seria coberto por água. Então, imagina o Sistema Cantareira e também o Alto Tietê, que são 2 dos principais aqui de São Paulo, que estão operando com menos de 20% da capacidade. Isso junto o quê? Também a falta de chuva dos últimos dias e esse calorão intenso que a gente está passando, né? Com o aumento do calor, aumenta o quê também, Gaia? O consumo de água. Infelizmente, aumenta, né? A gente sabe que quanto mais calor, mais água a gente consome. Isso é muito preocupante. Esse aumento foi de até 60%, pelo menos nos últimos 10 dias aqui em São Paulo. Isso de acordo com a Sabesp, então, que emite milhões de litros de água por segundo, mas que está muito preocupada com essa situação. A Defesa Civil está orientando, claro, sobre a urgência de você controlar o consumo de água e também até adotar medidas para reduzir esse consumo. Então, banhos rápidos é muito difícil, eu sei, no calor que está, né, a gente consome mais água, mas nada de lavar a garagem, porque a situação está realmente preocupante. De acordo com a ANA, como você disse no início, antes de me chamar, aqui, o Sistema Cantareira, essa decisão foi tomada ontem, vai poder continuar operando na faixa 4, então com 23 metros cúbicos por segundo. Isso é uma tentativa também de controlar essa seca, né? Que, como eu disse, pode se estender, ainda fica mais preocupante agora ao longo do mês de janeiro, porque as chuvas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre, é meio contraditório, viu, Gair? Vou falar sobre o alerta de tempestades, mas apesar dos próximos dias virem acompanhados de tempestades, ventanias, apesar disso, o mês de janeiro vai ser preocupante em relação às chuvas, vai ficar abaixo da média. Essa é a previsão da Defesa Civil. Então, assim, todas as medidas que a gente puder adotar para reduzir o consumo de água são necessárias, porque a situação está realmente preocupante, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Júlia Vilela, para você ver como tem alguma coisa muito errada com o mundo, né? Tem alguma coisa fora da ordem. Estamos falando de situação crítica nas represas, nível dos reservatórios em baixa e, ao mesmo tempo, alerta de tempestade severa, risco de vento de 100 km por hora em São Paulo. São as mudanças climáticas ditando essa situação de crise que nós acompanhamos. Daqui a pouco, então, você volta para falar desse risco de tempestade, que é um alerta para quem nos assiste, quem vai pegar a estrada nessa volta de feriadão, quem tem um plano de viajar, a temperatura vai mudar e a chuva vai tomar conta, principalmente aqui do estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta a falar, Júlia, porque nós vamos ver aqui no telão um panorama da falta de chuvas no país. Tem aqui já a nossa primeira arte. Olha só, como nós dissemos, a condição de seca se intensificou em 19 estados de outubro a novembro. Olha só, o avanço da seca de 58% para 68%. Dá uma olhada nesse mapa, esse mapa que está mais avermelhado. Os estados onde a seca se intensificou são justamente esses, marcados, olha só, em vermelho no mapa. Então, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Este outro telão, vou pedir aqui a alteração, olha só, já está aqui na sua tela em casa, esse explica a intensidade da seca em cada área do país. A área que está marcada aqui ó, em azul tem seca relativa, que é o nível mais brando do fenômeno. Já a área que está marcada em amarelo é a seca fraca. Em marrom é a seca moderada e em laranja a seca grave. Então, reparem que parte, olha só, do estado de São Paulo, também de Minas Gerais, até do Nordeste, parte está nessa situação em vermelho, de seca extrema, também com alguns estados do Nordeste. Olha só essa mancha aqui dessa seca extrema vermelha, pegando ali Maranhão, Piauí, parte do Tocantins, Bahia, para além de São Paulo, Minas Gerais e uma parte do Rio de Janeiro também. Situação preocupante que você acompanha nesses mapas que nós preparamos para você e para nós entendermos melhor esse período de seca e por que isso acontece, apesar de ser janeiro. Vamos convidar, então, um professor para nos explicar. É o professor Ronaldo Cristofoletti, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito boa noite para você. Obrigado pela participação aqui no nosso jornal no dia 1º de janeiro. O que explica essa piora simultânea da seca em pelo menos 19 estados do nosso país? Nós estamos diante de um fenômeno climático pontual ou é agora uma tendência? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Gaé. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui, apesar que não para falar desse tema, né? Acho que, trazendo um pouco aí do que você mencionou, da pergunta, o que nós estamos vendo agora é o que eu chamaria do nosso novo normal. A gente aprendeu, nós que temos um pouquinho mais de idade, crescemos num mundo que a gente já conhecia bem como funcionava os ciclos das chuvas, os ciclos das secas, e aí era uma outra coisa que variava. Porém, agora a gente vive esse momento da mudança do clima. Nós aquecemos demais o planeta, né? A gente já chegou, atingiu aí aquele 1,5 grau de aumento de temperatura média acima da era pré-industrial, e isso está fazendo alterar todos os sistemas de ciclos de deslocamento de massa de ar, de chuva, e aí além disso, a gente tem cada vez mais o aumento da população humana e consumo d'água. Então vamos pensar, quando a gente fala da seca, nós temos basicamente 3 pilares para isso: o quanto de água chega, o quanto retém e o quanto é usado. Então, como a repórter estava dizendo muito bem, esse é um momento que a gente precisa olhar muito mais o nosso consumo de água, porque a gente diminui, né, o quanto a gente está retirando do sistema. Então, aquele uso consciente de só usar o que realmente precisa, diminuir um pouco o banho, lavar só o que precisa da casa, ele é essencial para que a gente garanta que todo mundo continue tendo água. Agora, a gente tem no segundo pilar do meio a questão da retenção. E aí, quando a gente olha esse mapa que vocês acabaram de mostrar muito bem, aí como está distribuído no Brasil, veja que não é o acaso que a maior parte dessas áreas, desses 19 estados de seca, são as regiões em que a gente aumenta o desmatamento. Então, as plantas, né, as árvores, as florestas, elas são responsáveis por reter essa água que ela vem e que fica no solo. É igual quando a gente tem uma pequena horta em casa ou até os vasos de casa. Se eu tiver simplesmente um vaso com terra e jogar água, aquela terra drena. Mas se eu tiver uma planta, a gente percebe que fica a terra mais úmida, muda inclusive a umidade do ambiente que a gente tem. Imagina isso quando a gente pensa na escala de um estado. Então, conforme a gente desfloresta mais, desmata mais, a gente então passa a ter maiores problemas de retenção de água. E aí a gente volta para o primeiro pilar, que é o da mudança do clima, que é o quanto de água está chegando. A repórter pontuou muito bem também, ela até comentou assim, olha, pode parecer contrastante, e acho que é isso que todo mundo em casa precisa entender. Nós vamos viver momentos agora de cada vez mais extremos. Então, este verão, a gente realmente espera, a gente está tendo um momento mais, digamos assim, neutro climático em relação à temperatura do oceano, que é o que 70% do planeta que controla a umidade que vai para o ar, e aí a gente depende mais do que acontece em escala regional. Então, apesar de a gente ter um momento de mais seca, em alguns lugares é esperável essas tempestades, essas chuvas extremas, como você já mencionou.
Agora, professor, claro que tudo isso é uma resposta do planeta para as mudanças climáticas, essas soluções são estruturais, precisam ser revistas, mas o que é possível fazer no termo conjuntural, ou seja, para diminuir essa falta de água, enfim, voltar a ter um pouco mais de segurança no nível desses reservatórios? Eu lembro que lá na crise de 2014, eu sou de uma cidade que é contemplada pelo sistema Cantareira, então me lembro muito bem disso, que na crise de 14, o governo chegou a utilizar uma espécie de avião, um avião que soltava ali um vapor que condensava as nuvens e favorecia a chuva. Quais soluções podem ser adotadas agora no curto prazo para tentar repor um pouco o nível dos reservatórios e diminuir um pouco essa tensão com as represas tão baixas? Olha, vou começar do teu exemplo, né? A gente pensar essas alterações de tentar forçar a chuva, né? Que foi o que acontece com essa história do semear um pouco aí a umidade do céu para que chova. Ela é usada em casos muito extremos porque ela também depende da gente saber a umidade que está no ar. Então, ela é algo a se manter em mente, mas ela não é. A gente está alterando mais ainda o sistema. Né? Então, assim, ela é uma possibilidade. Nesse momento emergencial, e aí realmente a gente está falando agora desse prazo de semanas, nós vamos ter que olhar o uso. Né, o uso, e aí não é só de quem está em casa, a gente tem um outro problema que a gente tem que olhar o nosso sistema de saneamento e esgoto. A gente tem dados que mostram que a gente tem muita perda d'água no sistema. Então tem muito da água que sai, por exemplo, vamos pegar o exemplo do sistema Cantareira, e até ele chegar à casa do consumidor, que está sendo perdida no sistema porque tem alguma falha, porque tem algum. E isso precisa ser olhado pelo sistema público-privado responsáveis em todo o Brasil por esse transporte da água. Então tem muita perda no transporte.